Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Renan Talma, sou aluno do segundo período de Odontologia da Unifagoc e hoje o nosso grupo, formado por 5 pessoas, eu, Caio Teixeira, Matheus Serafim, Cristiano Ronaldo e Diogo Barbosa, vamos falar sobre o tema de microimunologia do transplante. Eu vou abordar para vocês os seus princípios gerais e as suas classificações. Então tá, vamos dar início aos princípios gerais. Foi demonstrado em estudos experimentais e clínicos que quando ocorre um transplante entre indivíduos geneticamente diferentes, o organismo receptor desenvolve uma rejeição imunológica adaptativa. Esse fenômeno foi observado em tentativas de transplante de pele, onde o tecido necrosava e se desprendia da pele após alguns dias. Ao longo dos anos, os cientistas observaram que essa rejeição não era apenas física, mas sim uma resposta imunológica específica. Sobre os linfócitos, nós temos os linfócitos T, que reconhecem o tecido doador como um órgão estranho e iniciam uma reação organizada. Essa resposta cria uma memória imunológica, fazendo com que o organismo rejeite ainda mais rápido se o mesmo tecido for transplantado novamente. Agora nós vamos falar sobre as classificações dos transplantes. Os transplantes podem ser classificados conforme a origem do tecido. O primeiro é o autólogo, que é do mesmo indivíduo, ou seja, vem do próprio indivíduo. Singênico, entre indivíduos geneticamente idênticos. Logo após, nós temos o alogênico, ou aloenxerto, que ocorre entre indivíduos diferentes da mesma espécie. É o mais comum um transplante na prática. E, por último, nós temos o xenogênico, ou xenoenxerto, que é entre espécies diferentes, como entre animais e seres humanos. As substâncias reconhecidas como estranhas pelo sistema imunológico são chamadas de aloantígenos nos aloenxertos e xenoantígenos nos xenoenxertos. Os linfócitos e anticorpos que reagem a esses antígenos são chamados de aloreativos e xenoreativos. O foco da imunologia no transplante está nos aloenxertos, por serem os mais comuns. Já os transplantes de células tronco hematopoéticas apresentam desafios próprios, pois substituem o sistema imunológico do receptor e exigem estratégias diferentes. Então, como conclusão final, nós chegamos ao ponto que compreender a microimunologia do transplante é essencial para entender que ocorrem as rejeições e como podemos controlá-las, garantindo mais sucesso e segurança nos procedimentos. Eu agradeço imensamente pela atenção de vocês e vamos seguir para explicações dos meus colegas. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus, eu sou aluno do segundo período de odontologia daqui da Unifagoc e eu vou explicar para vocês um pouco de como o nosso corpo reage ao transplante. Bom, primeiramente, quando recebemos o tecido ou órgão de outra pessoa da mesma espécie, a gente denomina isso como um aloenxerto. O problema disso tudo é que o sistema imunológico do receptor, da pessoa que vai receber o tecido ou o órgão, reconhece esse material como estranho. Isso é por causa dos aloantígenos. São moléculas de MHC, nos humanos elas são conhecidas como HLA, e elas são as principais responsáveis pela rejeição. Pessoal, então vamos lá de novo, se você tem ficado na dúvida o que é o MHC ou o HLA. Bom, basicamente o MHC e o HLA, eles têm a mesma função, só que o HLA ele vai ser especificamente para humanos. E qual que vai ser a função então? O MHC ele é um grupo de proteínas que ele fica superficialmente na célula. E ele é responsável por mostrar ao sistema imunológico o que é do corpo e o que é estranho. Se o material, o enxerto, ele vai reconhecer como estranho, então o sistema vai começar a rejeitar ele. E o HLA também vai ser mais ou menos essa mesma lógica. Por isso que para o sucesso do transplante dar certo, para ser legal, a gente precisa que esses HLAs eles sejam bem compatíveis, sabe? Sejam bem parecidos, bem próximos. Agora eu vou explicar para vocês as formas de reconhecimento. As formas de reconhecimento vão ser duas, elas são divididas em duas, a via direta e a via indireta. Na via direta, as células
T do receptor, elas vão reconhecer as moléculas do MHC intactas do doador. Vai gerar uma resposta mais intensa e rápida. Essa via direta ela vai estar ligada à rejeição aguda. E logo depois também, para finalizar, a gente tem a via indireta, que vai ser as APCs do receptor, elas vão processar as moléculas do MHC do doador. E as apresentam associado ao MHC próprio. Elas vão predominar na rejeição crônica e ela vai ser mediada por inflamação e anticorpos. Pessoal, logo após o sistema imunológico perceber que aquele enxerto é um corpo estranho, vai começar o processo de reação. E esse processo vai ocorrer principalmente nos gânglios linfáticos. Ele vai ser o responsável pelo comando de defesa. Isso que eu estou fazendo uma analogia para vocês entenderem melhor. Aí vamos lá, nós vamos ter 3 células responsáveis aí, nessa reação. A primeira vai ser a TCD8. Numa analogia, ela vai ser como os soldados da linha de frente. Ela vai ser responsável por destruir as células do enxerto. Logo depois a gente vai ter a TCD4. São como se fossem comandantes dessa linha de defesa. Ela vai liberar citocinas que vão causar inflamações e vão recrutar outras células de defesa. E para finalizar essas células, a gente também tem as células B, que com a ajuda da TCD4, elas vão produzir anticorpos anti-HLA e vão causar lesões vasculares, ativando o complemento neutrófilos, macrófagos e NKS. E também, para piorar a situação do enxerto, temos a coestimulação. Vão ser moléculas como CD80, CD86. Nas APS ativam as células T. Se o enxerto sofrer alguma isquemia ou algum dano tecidual, aumentam essa ativação. E também temos a reação mista de linfócitos. Teste in vitro que demonstra o reconhecimento T, dependente do MHC, confirmando seu papel central na rejeição. Pessoal, vamos lá. Outro caso é o transplante de células tronco hematopoéticas. O paciente vai passar por uma químio ou por uma radiação antes, e depois novas células vão formar o sangue. Um ponto positivo desse processo é o efeito do enxerto versus tumor, que vai ajudar a eliminar essas células cancerígenas. Por outro lado, tem um risco também, que vai ser o risco da imunodeficiência pós-transplante. O que vai ser isso? Essa imunodeficiência vai deixar o paciente mais vulnerável a infecções tratadas com antibióticos e antivirais. Pessoal, outro risco além da imunodeficiência pós-transplante é o risco da doença do enxerto versus hospedeiro, a GVHD, que acontece quando as células T do doador atacam o corpo do receptor. Na forma aguda, ela afeta a pele, fígado e intestino, podendo causar erupções, icterícias e diarreia. Na crônica,
pode causar fibrose e disfunção de órgãos. A prevenção vai ser com imunossupressores, ciclosporina, tracolimos e metotrexato. E as perspectivas para o futuro, quais vão ser elas? Células tronco embrionárias, elas podem regenerar tecidos, mas causam rejeição. Já as células iPS induzidas, elas são derivadas do próprio paciente, sem risco de rejeição. E para finalizar a minha parte aqui, da minha contribuição com vocês, eu vou falar um pouquinho sobre a compatibilidade e rejeição, que o doador e receptor, eles devem ser compatíveis no MHC/HLA. Células NK podem também rejeitar enxertos não compatíveis. Fala galera, eu vou falar um pouco sobre transfusão de sangue e grupos sanguíneos, ABO e RH. Basicamente, a transfusão é um transplante celular usada para repor sangue perdido ou corrigir falhas na produção de hemácias. Consiste na transferência intravenosa de sangue ou células sanguíneas de um ou mais indivíduos para outro. É utilizada para repor sangue perdido por hemorragia, corrigir defeitos na produção de células sanguíneas em diversas doenças. Agora eu vou falar barreiras imunológicas. O principal obstáculo à transfusão bem-sucedida é a resposta imunológica às moléculas de superfície celular que variam entre indivíduos. O sistema de halotígenos mais importante é o sistema ABO. Antígenos ABO estão presentes em quase todas as células, incluindo os glóbulos vermelhos, que são as hemácias. Anticorpos naturais e reação imune. Indivíduos que não possuem determinado antígeno ABO produzem anticorpos IgM naturais contra esse antígeno. Se receberem hemácias com esse antígeno, agora os anticorpos ligam-se às hemácias transfundidas. Ocorre ativação do complemento. Ela desenvolve-se uma reação hemolítica potencialmente fatal. Reação hemolítica aguda, a transfusão através de uma barreira ABO pode causar o que, gente? Lise intravascular das hemácias mediada pelo complemento. Fagocitose de eritrócitos revestido por anticorpos e complemento no fígado e baço. Consequências: liberação de hemoglobina livre tóxica para os rins. Necrose tubular aguda e insuficiência renal. Vou falar um pouco sobre o sistema ABO. Tipo A, antígeno A, anticorpo anti-B. Tipo B, antígeno B, anticorpo anti-A. Tipo AB, tem ambos receptores universal. Tipo O, sem antígenos, doador universal. Reações incompatíveis causam hemólises, febre, choque e insuficiência renal. Agora, galera, eu vou falar sistema RH. RH+, tem antígeno D. RH- produz anticorpos se exposto a sangue RH+. Pode causar eritroblasto fetal, mãe RH-, bebê RH+. Prevenção: anticorpos anti-RHD após o parto. Sistema RH importante por causar reações tardias e eritroblástico fetal. Outros sistemas como relevância clínica, a de Kell, Duff, Kidd, MNS, entre outros. Agora, um resumo final. A transfusão é um procedimento imunologicamente complexo. Compatibilidade ABO e RH é essencial para evitar reações fatais. Monitoramento pós-transfusão é indispensável para prevenir complicações tardias.
Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Caio Teixeira, estudante de odonto da Unifagoc. Hoje eu vou dar início para vocês sobre a prevenção e tratamento da rejeição de aloenxerto. Primeiramente, queria explicar para vocês o que seria o aloenxerto. O aloenxerto nada mais, nada menos, seria o transplante entre pessoas de órgãos. Hoje na medicina a gente enfrenta uma grande dificuldade, que é a aceitação desses órgãos no ser ou no indivíduo. Aí eu vou apresentar para vocês algumas estratégias que a gente tem para que essa tolerância, para que a gente consiga induzir a tolerância desse novo órgão no nosso organismo. Então, dando continuidade à explicação do último slide, aqui eu vou apresentar para vocês algumas formas da gente reduzir, essa rejeição do corpo com o novo transplante. Aqui nós temos a compatibilidade ABO, que ela evita a rejeição hiperaguda. Nós temos a tipagem HLA, que aumenta a sobrevida do enxerto. A prova cruzada, ou a crossmatch, que detecta anticorpos pré-formados contra antígeno do doador. E o PCR e sequenciamento genético, que identifica alelos de HLA com precisão. Aqui nós temos que destacar que essas formas que eu expliquei para vocês, elas são uma forma diferente da imunossupressão. A imunossupressão é o uso de medicamento prolongado, para que essa rejeição do aloenxerto ela seja reduzida com o uso de medicamentos. Então, antes mesmo da gente pensar em transplante, a gente tem que pensar em formas para que a gente tenha a maior compatibilidade para ter consigo assim menor risco de rejeição desse novo órgão no nosso organismo. Dando continuidade à minha explicação, agora eu vou explicar para vocês alguns efeitos adversos, a tolerância e o xenotransplante. É importante destacar que mesmo após o transplante a gente pode ter alguns efeitos adversos. Entre eles, a infecção oportunista e maior risco ao câncer. Após esse transplante do enxerto, algumas doenças, algumas infecções podem se ter a oportunidade de infeccionar aquele novo enxerto. Além disso, também ela tem maior capacidade de possuir o câncer. Além disso, também é importante destacar que, pelo uso prolongado de imunossupressores, ele pode causar a toxicidade renal e hepática pelo seu uso prolongado durante muito tempo. Além disso, também é importante destacar a tolerância imunológica. Qual que é o objetivo dessa tolerância imunológica? É aceitar o enxerto sem que a gente precise continuar fazendo o uso prolongado do imunossupressor. Além disso, a gente possui alguns métodos de estudo para que a gente consiga alcançar esse objetivo, que seria o bloqueio da coestimulação, células T reguladoras e quimerismo hematopoético, que é a medula do doador. Além disso também, caso a gente não possua órgãos da mesma espécie, a gente vai ter o xenotransplante. O que seria isso? É uma doação de enxerto de outras espécies. Nesse caso aqui, a gente deu a solução dos porcos, que eles são geneticamente modificados para que a gente consiga fazer esse enxerto com a máxima compatibilidade com o novo organismo que nele vai ser instaurado. Fala pessoal, meu nome é Cristiano, eu vou falar sobre os padrões de rejeição de enxertos, que são reações do nosso sistema imunológico contra um órgão transplantado. Isso acontece porque o corpo reconhece o órgão como algo estranho, ou seja, diferente do próprio organismo, e acaba ativando uma resposta imunológica para tentar eliminá-lo. As principais células envolvidas nesse processo são os linfócitos T, CD4 e CD8, e também os aloanticorpos, que são anticorpos produzidos contra as moléculas do doador. De forma geral, a rejeição pode ser dividida em 3 tipos principais: hiperaguda, aguda e crônica, que variam conforme o tempo de início e o tipo de resposta imune envolvida. Começando pela rejeição hiperaguda, ela é a mais rápida e grave. Acontece em minutos ou poucas horas após o transplante. Ela ocorre porque o receptor já tinha anticorpos pré-existentes contra o doador, geralmente contra antígenos do sistema ABO ou do MHC. Esses anticorpos se ligam rapidamente às células do enxerto, o que causa trombose, necrose ou falha imediata do órgão transplantado.
Mas hoje em dia, esse tipo de rejeição é raro, justamente porque é feito o teste de compatibilidade antes do transplante, evitando que o órgão seja incompatível. Já a rejeição aguda é a mais comum nos primeiros meses. Ela pode aparecer dias a semanas depois do transplante ou até mesmo meses depois, principalmente se o paciente não estiver seguindo corretamente a imunossupressão. Esse tipo pode ser de duas naturezas: celular, quando os linfócitos T reconhecem as células do enxerto e as destroem diretamente, causando inflamação e lesão tecidual. Ou humoral, quando há formação de anticorpos contra o órgão, levando a trombose e lesão vascular. Um detalhe importante é que na rejeição aguda, a presença do fragmento C4d é usada como marcador diagnóstico. Ele indica que houve ativação do sistema complemento. Por fim, temos a rejeição crônica, que é um processo mais lento e progressivo, podendo surgir meses ou até anos após o transplante. Ela é a principal causa de falha tardia dos enxertos. Os sinais mais característicos são o espessamento e a obstrução de artérias, o que chamamos de vasculopatia crônica, além de fibrose, proliferação do músculo liso e isquemia, ou seja, a falta de oxigênio no tecido. Esse tipo de rejeição geralmente está relacionado a episódios repetidos de rejeição aguda, infecções ou toxicidade de imunossupressores. Com o tempo, ela pode levar à insuficiência do órgão transplantado, como insuficiência renal ou cardíaca, dependendo do órgão envolvido. Entender esses padrões é essencial para o acompanhamento do paciente transplantado e para ajustar o tratamento imunossupressor, garantindo que o enxerto funcione pelo maior tempo possível. Então, para concluir, temos que a rejeição acontece quando o sistema imunológico reconhece o enxerto como algo estranho e o ataca. Ela pode ser hiperaguda, aguda ou crônica, dependendo do tempo e da intensidade da resposta. Para evitar isso, é importante ter compatibilidade entre o doador e o receptor e usar imunossupressores que diminuem a resposta do sistema imune. O grande desafio é equilibrar essa imunossupressão para evitar o dano à rejeição quanto a infecções. O sucesso do transplante depende desse equilíbrio e da busca por uma tolerância imunológica que garanta a sobrevivência do órgão. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito. Galera, não esqueça de compartilhar, comentar no vídeo se você gostou ou não, se tem alguma observação a fazer, curtir e compartilhar com a família, com os amigos da galera do meio acadêmico. Muito obrigado por ter assistido até o final. Enxerto como algo estranho e o Ei, testando F, A, B, C, C, testando som, 1, 2.